Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao TBcast Entre Humanos, o podcast que acredita que o que realmente importa são pessoas, que cada história é única e cada ser humano tem o seu potencial. Antes de começar, não esqueçam, curte, comenta, compartilha. Aqui vamos formar uma grande comunidade, uma grande família, para conversar sobre vários assuntos, mas com grande foco na humanização. Com muito prazer que eu recebo o nosso convidado de hoje, mais uma vez. Márcio, seja novamente muito bem-vindo ao nosso bate-papo hoje. Obrigado, Thalita, por mais uma vez ter o privilégio de estar aqui falando no TBcast. Imagina. Hoje com um assunto também bastante intrigante, que vai talvez gerar algumas polêmicas, mas vai gerar bastante assunto. Então, quem estiver nos assistindo, que possa comentar, né? Eu queria aproveitar para falar um pouco de mim, né? Eu sou formado em processamento de dados e em gestão de tecnologia da informação com gestão e ênfase em negócios. Por quê? Desde a minha carreira, do início da minha carreira, eu entrei já atuando como alguém que estava na área comercial. Em determinado momento, a tecnologia apareceu em minha vida. E ela, desde então, só veio evoluindo, né, em todos esses anos. E cada vez mais e de forma mais rápida. Na primeira formação minha, eu não me via processamento de dados. Era programar. Era estar sentado atrás de uma mesa, digitando praticamente todo o seu horário de trabalho, né? Eu sou de uma geração em que tem um pouco mais de senioridade, então isso é muito significativo para mim em todos esses anos da minha trajetória. Ótimo. A gente vai falar de um tema, como você mesmo colocou, que é polêmico para muitas coisas, e a gente vai misturar dois assuntos aqui: a inteligência artificial e o recrutamento e seleção. Sim. Uau, pronto, já começamos a falar de ATS, de todas as plataformas. Exatamente. Aí. Então eu queria que você me contasse um pouquinho como é que a gente consegue reduzir essa resistência que as pessoas têm, essa inconsistência em relação ao recrutamento e seleção com a inteligência artificial. Tá. Eu queria iniciar, inclusive para quem não tem muito conhecimento, informando, né, esclarecendo o que são ATS. A sigla ATS significa Applicant Tracking System, que em português é Sistema de Rastreamento de Candidatos, né? É uma ferramenta que ajuda a buscar os candidatos. Ao mesmo tempo que ela ajuda a buscar, ela ajuda não a encontrar os candidatos, porque ela própria já faz no trabalho dela um sistema de rastreamento onde ela consegue analisar os candidatos com base nas suas competências e experiências. E ela, inteligentemente falando, ela retira fatores como idade, gênero, aparência, que podem influenciar em algumas decisões mediante recrutadores, mediante os gestores que estão contratando. Então, a parte bacana da inteligência artificial e principalmente das ATS são: eu analiso o que realmente faz sentido, as capacidades. Novamente, hard skills, soft skills, mas eu não tenho o ser humano na minha frente. E aí talvez seja essa a primeira falha da inteligência artificial. É uma ferramenta bacana? Muito bacana. Mas, ao mesmo tempo, ela pode limitar ou atrapalhar um processo seletivo que tem tudo para dar certo. Sem dúvida. E como que as empresas podem utilizar da IA para não perder aquele toque humano, mas que ajude dentro de todos os processos? Porque a gente sabe que o processo de recrutamento e seleção, ele é um processo que ele demanda tempo, ele demanda um investimento. O recrutamento tem um SLA curto, né? Hoje Sim. A gente sabe que o SLA
do fechamento ali inicial de uma vaga, mas como que as empresas podem fazer isso sem esquecer esse lado humano que a gente tanto preza? A inteligência artificial ela deve ser utilizada como uma ferramenta de apoio. O que é utilizar a inteligência artificial como ferramenta de apoio? Acelerar o processo seletivo na fase de busca por candidatos. Eu quero os mais aderentes para minha vaga. Ok, ela vai te ajudar a acelerar muito, mas ela não consegue manter um nível de entendimento do candidato como se fosse uma entrevista. Ela não substitui uma entrevista. E é por isso que a gente fala, a inteligência artificial é muito bacana, mas ela não substitui o humano. Precisa, depois dessa primeira análise, onde eu vou ter dados, quais são os candidatos que eu tenho mais interesse porque eles estão mais aderentes. O segundo passo é pegar todos esses candidatos e olho no olho, conversar com eles. Essa é a segunda parte que a inteligência artificial não consegue fazer. Ainda assim, em algumas plataformas que fazem entrevistas gravadas, elas não conseguem ler o comportamento, né, o que a gente fala de comunicação corporal. Isso o entrevistador consegue, isso o recrutador consegue, que são coisas que a inteligência artificial não consegue fazer hoje. Então, seria essa junção, né? A inteligência artificial, levando em consideração essa agilidade, que hoje a gente sabe que é importante, Sim. A gente vive nessa correria, infelizmente, né? Ou felizmente, e ter esse olhar humano para dentro do processo concreto, né? O olhar ali, e aí a gente volta no que a gente falou no outro tema, falando sobre feedback, essa questão mais construtiva, que aí sim a gente tem dentro da humanização. Seria o equilíbrio entre as duas coisas. Não sou 100% IA, não sou 100% humano. Por quê? Se eu for 100% IA, eu esqueço o lado humano e eu posso estar passando por alguns candidatos e perdendo um bom candidato, por não ter olhado olho no olho. Sim. Ao mesmo tempo que ser muito humano, hoje já não faz mais sentido, porque atrasa todo o processo. Um recrutador, ele não tem tempo para ler um perfil inteiro, seja do currículo, seja no LinkedIn. Então, ele não tem tempo para isso. A IA, ela consegue acelerar. Então, o equilíbrio das duas coisas fazem sentido para a empresa que quer contratar rápido, que tem um SLA menor, que tem entrevistas planejadas, processos seletivos planejados para cobrir ou para substituir uma posição de forma estratégica, que muitas vezes tem que ser rápida, tem que ser confidencial. Então, a IA e a humanização, elas fazem sentido quando utilizadas em equilíbrio. Pensando nisso, então, existe um limite desse uso da tecnologia para dentro do recrutamento e seleção. Eu acho que seria legal a gente entender aonde vai esse limite. Qual é o limite da utilização da IA para o recrutamento? Ou a gente pode confiar 100% nas máquinas, digamos assim? Não, existe sim um limite. E o limite é justamente o fator humano. Continua sendo o fator humano. Por quê? A IA ela vai conseguir analisar grandes dados de volumes. Então, eu estou falando de, por exemplo, dados de empresas que têm uma vaga aberta e vagas como clientes que têm 70 vagas abertas. Então, a IA vai conseguir dar conta das duas, em questão de volumes. Mas os recrutadores vão conseguir dar conta de uma vaga, talvez, de 70 vagas? Às vezes não, ainda que sejam times mais robustos. Porque quando a gente fala de 70 vagas, nós estamos falando de vagas que vão de posições de piso de chão, piso de fábrica, administrativos, vagas operacionais, vagas de C-level. Então, a gente está falando de vários níveis. E aí entram as particularidades de cada uma, as dificuldades de cada uma, o mercado, como ele vem se movimentando com determinados segmentos. TI, por exemplo, é um que se movimenta muito e muito rápido.
Então, não dá para ter ela única. Ela é uma aliada poderosa, mas não dá para confiar 100%. Sim. Eu acho que vai muito dessa transformação que a gente passou, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com recrutamento e seleção, nós tínhamos um SLA muito maior, nós tínhamos um mercado de uma maneira diferente, né? Hoje nós temos muitos profissionais em busca de uma oportunidade. Então, como exemplo, né, dentro da Target, nós tivemos uma oportunidade para a área administrativa, onde a cada 5 minutos a gente recebia uma média de 100 currículos. Não existe inteligência humana que consiga fazer essa triagem bem feita, olhando ali a cada 5 minutos 100 perfis. Voltando no que a gente conversou, são 8 segundos, né? Então, não dá, é impossível uma pessoa conseguir ter essa demanda, até porque a gente tem outras vagas acontecendo. Então, pensando por esse lado, eu acho que essa utilização da IA seria realmente muito importante hoje para o que a gente vive. Mas quais são os desafios dessa implantação realmente, né, essa adoção da IA para o processo de recrutamento e seleção, mas pensando nessa humanização, não só da empresa, mas eu acho que principalmente do candidato. A gente visualiza muito no mercado, e principalmente dentro do LinkedIn, muita reclamação. Eu tenho que fazer o cadastro na plataforma, eu não aguento mais fazer cadastro. Então, como seria essa humanização dentro da IA para esses profissionais? Aí eu levo em consideração um ponto, a gente já conversou sobre isso. TI detesta fazer cadastro. Como é que a gente convence essas pessoas? O maior desafio seria ter uma inteligência artificial treinada para que ela entenda os diversos modelos de currículo que existem no mundo. Hoje a gente vê currículos com fotos, sem fotos, currículos em PDF, em Word, currículos com quadrados, né, com as informações em quadros, tabelados. Primeiro fato é esse o desafio da IA. Ela não consegue ver alguns modelos. Sim. Modelos de currículos tabulados, né, através de tabelas, ela não consegue ler, infelizmente. Até o próprio PDF do LinkedIn, o que é estranho, que a gente está falando de uma plataforma, né? Exatamente. E aí, as empresas têm dificuldade justamente para implementar isso. Hoje se fala muito em assistentes de IA, né? A partir do momento que você consegue ter o seu planejamento de recrutamento e seleção planejado, os seus assistentes de IA treinados, que consigam entender as informações que você recebe numa plataforma, fica muito mais fácil analisar esse dado. E aí a informação, o dado, ela vem muito mais limpa, né? Eu mesmo já tive cadastros em algumas plataformas, que é o mesmo currículo, e ele não consegue absorver 70% do conteúdo. Ou ele troca campos, informações em campos totalmente distintos. Então, assim, a parte do candidato, eu acho que ele tem que entender que muitas vezes ele vai precisar fazer uma parte manual, até porque isso vai garantir muito melhor as informações dele em qualquer tipo de plataforma que seja a IA. Então a gente não pode substituir 100% a IA, mais uma vez. Ela é uma aliada, ela não é o meu braço direito e faz tudo por mim. Essa é a informação mais importante. E as empresas, elas não conseguiram, do lado delas, trazer isso de uma forma mais clara para que fique mais transparente as informações ou propriamente o cadastro, né? Eu adequo a minha plataforma aos modelos de currículos ou o pessoal, os candidatos, adequam os currículos ao modelo da minha plataforma. E aí existe uma briga muito grande, porque cada plataforma tem a sua forma, né? Sim. Com os seus números de fases nos processos seletivos. Os dados, cada dado vai para uma parte. Então, assim, é muito difícil entrar num equilíbrio.
A inteligência artificial vem para ajudar, mas nem todo mundo está sabendo usar de forma objetiva, né? De forma que fique eficiente e eficaz para todo mundo, né? Um lado está sempre perdendo. Sim. A gente perde muito profissional realmente nesses processos da inteligência artificial, exatamente por essa questão dessas qualificações que são solicitadas dentro das plataformas, né? As visualizações das competências necessárias para aqueles cargos que vem esse desenho dentro, né, dessa escrita de vaga, né? Acho que esse é o grande ponto que realmente pega, e o profissional ele acaba ficando perdido realmente. Então seria muito interessante que houvesse realmente para todas as plataformas, para todas as ATSs, pensando nesse processo de recrutamento e seleção, um facilitador, uma agilidade dentro dos processos. Mas aí me vem a dúvida, isso é uma questão da IA ou isso é uma questão da pessoa, da inteligência humana que está desenhando aquela vaga dentro da IA? Vou te dar um exemplo. A minha área é comercial e é TI. E aí eu fiz uma candidatura faz algum tempo, e aí tem lá elencadas as 10 competências que era para ter para aquela vaga. Uma das competências era contas a pagar. Comercial com TI, contas a pagar? Uma das competências, contas a pagar. Negociação, ok. Propostas, ok. Relacionamento, ok. Networking, ok. Contas a pagar. Então, assim, é o que você falou, Thalita. É o lado humano errando ou falhando no sentido de quais são as competências para essa vaga. Sim. Nós estamos falando de uma vaga comercial de TI. Nós estamos falando de uma vaga de assistente financeiro, auxiliar administrativo, sim, que talvez faria sentido contas a pagar. Ok. Mas um comercial de TI, contas a pagar como competência, eu fui eliminado porque eu não tinha competência. Sim. Eu acho que falta muito do mercado como um todo, e principalmente pensando no recrutamento e seleção. Nós temos hoje profissionais de recrutamento e seleção, né, que eles estão despreparados para estar naquela função. Infelizmente, por conta do mercado ter sofrido todo esse boom, né, de oportunidades que surgiram, nós tivemos layoffs, nós tivemos várias situações que aconteceram dentro do mercado, faltou o preparo desses profissionais para desenhar uma vaga. Eu não preciso desenhar sozinha, eu posso sentar com o gestor da vaga, eu posso sentar com a pessoa que ocupa aquela cadeira, né, e que vai ter uma substituição ou até mesmo uma nova posição e conversar. O que você precisa ter para estar sentado aqui? Eu acho que aí a gente perde de novo, por mais que a gente esteja falando do lado humano, a gente perde de novo o lado humano da história. Olha só o que aconteceu recentemente por conta da pandemia. Muitas empresas, elas corriam risco de simplesmente baixar as portas e nunca mais abrir. Por quê? Porque elas não tinham o seu negócio virado para o digital, virado para a área tecnológica. Então, empresas, que eu trabalhei com empresas que eram restaurantes. Eles serviam comida. Veio a pandemia, como que eu sirvo comida se não pode? Então, ele precisava ter um meio de vender comida eletronicamente. Sim. Pet shops, que também muitos davam banho nos pets, faziam a tosa, mas ele só atendia na portinha aberta. Então, muitos precisaram se mover para a área da tecnologia, trazendo um e-commerce, um aplicativo, alguma coisa tecnológica, o que ganhou o nome de transformação digital. Uhum. Pois bem, no mesmo tempo dessa passagem, Thalita, vieram muitas vagas de TI, para desenvolvimento, para CTO, para Tech Lead, para todas as vagas praticamente de marketing, né, UX, UI, e aí surgiu uma posição chamada Tech Recruiter. E aí é o que você fala sobre a preparação. Muitas vezes
em muitas empresas que eu trabalhei, a Tech Recruiter não sabia nada de TI. E aí eu brincava assim, você pega um candidato sênior de TI e uma Tech Recruiter que não sabe nada de TI, e aí colocavam ela para entrevistar esse candidato. E o candidato dava um baile. Quando não, simplesmente saía da entrevista Sim. e declinava. Então, assim, é preparar o humano, né? Não dá para eu falar com uma pessoa sem entender sobre os segmentos, sobre o assunto. E tinha muita gente que vinha e me falava, nossa, Márcio, tô louca para virar Tech Recruiter. O que você conhece de tecnologia? Ligar o computador? Word? Não, vai muito além. Para você ter ideia, Thalita, eu tinha vagas na área de desenvolvimento em que eu abria uma vaga para back-end, para front-end, algumas vagas para full stack. E a Tech Recruiter, ela perguntava, o que é isso? Né? A gente brincava. O back-end é o cara que está ali nos bastidores, ele não aparece. O front-end é o cara que está no palco, ele se aparece. E o full stack é o cara que... 1001 utilidades. Ele faz um pouco de tudo. Sim. Então, assim, para tentar colocar, né, visualmente falando, uma forma mais fácil dela entender. E ainda assim existiam limitações muito grandes. Sim, existe até sim. hoje, né? A gente tem muita tecnologia, muita linguagem de programação e acaba realmente ficando mais difícil. Brincadeiras à parte, o nosso Magento, Sim, né? sim. Então, realmente... Tecnologias com uma particularidade muito única, Sim. né? Clientes com tecnologias para a cidade de Curitiba, a cidade inteligente, onde a tecnologia da empresa, ela cuidava das pessoas que transitavam na faixa de pedestre, dos carros no fluxo, para saber qual o fluxo maior, dependendo do horário, para a abertura dos faróis. Então, era tudo sincronizado, era tudo inteligência artificial, mas é muito específico. E aí as pessoas, assim como vagas simples de um Magento, ou uma tecnologia para cidade inteligente, elas acham que IA é muito simples. Sim. Né? E não é. Sinceramente, não é. A gente está, como brincam, né? A gente avistou a ponta do iceberg. Ninguém conseguiu ver o que tem debaixo do nível da água ainda. Pensando nisso, como que a IA pode auxiliar na retenção? Não só da retenção dos talentos da empresa, mas nessa retenção também dos processos, essa retenção desses candidatos para que eles participem dos processos. O fator mais importante, né, que pode auxiliar quando dizemos algo sobre o uso da inteligência artificial é mapear padrão. Vamos mapear os padrões de comportamento. A minha cultura, a cultura da minha empresa. Qual é a cultura da minha empresa? Eu tenho uma empresa que ela ela quer voar, ela é foguete. Então, eu tenho que entender que dentro da cultura da minha empresa, eu tenho que mapear padrões que não são, minha avó que falava esse termo, lesma morta. Né? A lesma, por si só, ela já é lenta. Então, assim, não dá para eu ter uma IA que pegue e mapeie todo mundo, né? Nós estamos falando de um comportamento. Talvez sugerir algumas ações de retenção que pode ajudar na personalização desses profissionais. Então, eu ainda não tenho qual é o padrão comportamental ou o padrão técnico. Então, a IA consegue isso, mas é uma outra coisa que você tem que ter domínio da inteligência artificial para que você possa usar ela a seu favor e fazer o mapeamento. Então, poxa, minha empresa é pequena, talvez seja mais fácil. Pega todos os colaboradores da sua empresa, mapeia qual o comportamento principal dessas pessoas que estão aí. As que têm 1 ano, as que têm 2 anos, as que têm 15 anos. Então, mapeia todos os padrões comportamentais, todos os padrões técnicos. E aí você começa a ensinar a sua inteligência artificial de que aqueles são os padrões. Inteligência artificial é algo bacana porque você ensina ela. Você ensina não, a palavra
melhor a ser usada é treina. Você treina elas. E aí, com esse treinamento, você consegue, e os padrões, né, já definidos, você consegue treinar para que ela pegue todos os coelhos. Sim. Né? E não as tartarugas ou as lesmas mortas. Pensando nisso, então, a gente poderia colocar que poderia ser voltado para os valores das empresas. O valor da empresa condiz muito com as competências daqueles profissionais que estão ali, né? Aqueles padrões dos profissionais que estão ali. Então, quando a gente pensa por esse lado, a gente poderia utilizar ao invés de só missão, visão e valor, o valor da empresa seria algo para se treinar a inteligência artificial para que a gente retivesse aí, sim, esses candidatos que realmente fazem sentido. O valor da empresa acho que é o que significa tudo que a empresa tem, independente de ser uma empresa familiar ou de ser uma startup, ali está muito desenhado o que a gente quer do planeta, né? Sim. O que a gente quer para os colaboradores. É o colaborador que está totalmente alinhado com os valores da empresa, eles estão 50% dentro da cultura da empresa. Então, quando você treina a inteligência artificial com base nos valores, você tem praticamente 50% da inteligência artificial e do comportamento já padronizado e treinado. Isso é assim, são 2 passos à frente da humanidade. Lembrando, a gente não pode deixar de falar que o ser humano tem que estar para ver os outros 2. Sim. Né? A missão e a visão. Então, qual que seriam os 2 outros treinamentos? A missão da empresa é se tornar uma grande empresa, uma empresa mundial, uma empresa global. Visão da empresa, eu quero estar no topo do GPTW, né? Eu quero ser top 1 no GPTW. Então, esses são outros treinamentos que você consegue fazer, mas valores seria praticamente 50% desse treinamento. Legal. Por onde as empresas começam nessa implantação da IA dessa forma humanizada? O que elas precisariam fazer? Identificando os profissionais dentro da empresa que têm uma capacidade de criatividade boa, uma capacidade de criatividade um pouco acima da média. Por quê? E aí eu consigo dizer por quê, explicando que se você não consegue ter uma criatividade suficiente para criar um prompt, você não consegue criar uma IA treinada. A IA treinada parte da sua criatividade. A inteligência artificial pode fazer tudo o que eu quero. É só eu saber fazer o pedido direito. Por isso que em todas as lives, todos os podcasts, quando se fala em prompt, a primeira coisa que a pessoa fala, crie um prompt com o maior número de detalhes que você puder. Então, assim, isso vai desde uma descrição de vagas a uma criação de imagens. Sim. Eu quero uma baleia nadando no mar. Mas só isso? Então, o mar pode ser de qualquer cor, a baleia pode ser de qualquer tamanho. A criatividade vem do ser humano. Mais uma vez, a gente coloca o ser humano na frente. Sim. Se você não tiver isso, você não consegue fazer com que ela trabalhe para você. Porque qual a ideia da inteligência artificial? Agilidade, produtividade, processos mais rápidos. Se você não consegue nem ser criativo a ponto de fazer um pedido, fica muito difícil. A IA não vai pensar por você. Não. Legal. Márcio, tem algum ponto que você gostaria de deixar aqui para a gente finalizar? Eu acho que um ponto importante, né, que eu até comentei algumas vezes, as pessoas têm muito medo de serem substituídas pela IA, né? Eu vou ser substituída pela inteligência artificial. Eu digo que algumas posições elas vão desaparecer no mercado, assim como novas posições vão nascer. Já estão nascendo, na verdade. Mas uma coisa que
que é fato é que você não vai ser substituído pela IA. O que eu costumo dizer é que você vai sim ser substituído por alguém que domine a IA mais do que você. Então tenha medo dessa pessoa. Por isso, se você tiver qualquer oportunidade de fazer uma live, de participar de uma live, de fazer um curso, existem plataformas com cursos gratuitos para você que é iniciante, para você que é intermediário, para você que é avançado, cursos desde o básico da IA até cursos de engenheiros de prompt, que é exatamente isso que eu falei. Ser criativo a ponto de criar um prompt que a IA faça tudo o que você quer. Essa é a ideia. Então, não pense que você vai ser substituído pela IA, mas alguém que sabe mais do que você, com certeza vai tomar o seu lugar e não demora muito. Perfeito. Gente, obrigada por ter ficado até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Escrevam nos comentários o que mais vocês gostariam de conhecer, né, sobre essa parte humana, o que vocês gostariam que fosse colocado aqui nesse bate-papo. Façam parte disso, vocês são a grande ferramenta desse processo. Obrigada novamente por terem ficado. Márcio, obrigada por ter vindo mais uma vez. E a gente se vê logo, logo, gente. Obrigadão.